Olá, estudantes. Professor César Mangolin, da disciplina de Metodologia e Prática do Ensino e Filosofia 1. Significa que é uma continuidade, né, dessa disciplina. Vocês estão aí essa é a nossa primeira conversa desse bloco, né? Temos outra ainda em março, antes da avaliação presencial, né? Vocês estão agora no período da TD3, que é aquela atividade com questões objetivas, né? E a TD1, nós já participamos lá do fórum, fizemos o processo de avaliação, comentamos ali, conversamos com os que participaram. A TD2 está em processo de correção e logo depois do final do prazo da TD3 haverá uma reabertura das atividades. Então, quem não participou aí de alguma das atividades, aproveite, né, uma semana ali de reabertura, para que quem não conseguiu se organizar, né, e participar a tempo possa fazer. Depois vocês têm lá as provas, né, enfim, mas isso tudo está bem registrado ali na nossa agenda pedagógica, né? Então sigam por lá para que não se atrapalhem. E claro, né? A TD3 mesmo agora, depois da avaliação presencial, isso já pega o conteúdo da disciplina inteira, né? Então, aquelas 16 aulas do material escrito, mais as 8 aulas das videoaulas, enfim, né? As pesquisas que vocês fazem e realizam aí paralelamente, né? É bom estudar bem isso aí tudo para poder concluir bem aí a disciplina. Eu insisti na TD2, né? De alguma maneira, assim, eu tentei, tanto no fórum, né, quanto na TD2, provocar uma reflexão sobre o processo da vida escolar, né? Enfim, é algo que a nossa disciplina pode se voltar também para questões mais práticas, né, de organização, enfim, os planos de curso, né, de ensino, de aula, né, da nossa disciplina, mas é razoável no curso de filosofia que a gente faça também nessa nossa disciplina uma reflexão sobre a escola, né, no modo geral. É claro que vocês têm outras disciplinas pedagógicas, né, que vão tratar disso também, mas é razoável que, com uma disciplina específica, né, do curso de filosofia, a gente use esse tempo para pensar filosoficamente a escola. Daí que eu insisti nessa reflexão, né, de como nós devemos organizar o trabalho docente, né, como nós deveríamos encarar isso. E isso tem a ver, claro, não só com nossas intenções, né, com nossa boa vontade, mas tem a ver com a realidade objetiva, né? Nós encontramos uma escola pronta, né? Uma estrutura educacional construída, toda regulada, né? Quer dizer, há uma legislação que determina ali os passos, a forma de organização e etc. E nós sabemos bem que as possibilidades de um campo de manobra, né? Uma margem que se abre aí, né, para que a gente possa usar um pouco da criatividade, é sempre um campo muito estreito, né? Estreito por conta da própria estrutura educacional, estreito pela relação que se estabelece dentro das escolas, estreito pelas disposições dos demais professores, dos estudantes mesmo, né? Da comunidade do modo geral, né? O que eles têm esperado da escola. Essa associação direta, né, entre a educação e uma profissão, né, isso para a formação de trabalhadores, né, essa coisa da educação e do emprego diretamente, isso tudo coloca dificuldades gigantescas quando a gente tenta pensar em outras questões que envolvem o processo
de ensino e aprendizagem que não estão ligados diretamente a isso, né, ou exclusivamente a isso. O principal deles, né, e é sempre bom a gente pensar nesse sentido, serve até para nós que somos estudantes, né, a vida inteira. Mesmo não estando ligados ali a nenhum curso e certificação, né, mas a gente estuda o tempo todo, né? Vamos tentar pensar assim, quando nós estudamos algo sem que haja uma obrigação para isso, quer dizer, você não está estudando porque você tem que realizar uma atividade, fazer um trabalho, apresentar um seminário que precisa de uma nota, ou isso é necessário para que você tenha os créditos ali depois para na pós-graduação e etc. Então, você estuda algo fora, né, dessa obrigação da estrutura escolar, do modo geral, você estuda com a finalidade de aprender alguma coisa. Isso quer dizer, por alguma razão, né, seja lá qual for, você se vê obrigado ali a se debruçar sobre um tema e pesquisar e ler alguns livros e artigos, etc., sobre um dado assunto para que você possa conhecer. Nesse caso, a atividade que está posta ali é a própria finalidade, né? Quer dizer, eu estou estudando com a finalidade de conhecer, né? de me inteirar sobre esse assunto, porque por alguma razão eu tive a necessidade de fazer isso. Então, nesse caso, quem está chamando de estudar, isso tem uma relação direta com a finalidade de conhecer. Na escola, na educação formal, nós podemos e temos, no geral, né, assim, esse problema, que é uma associação, né, entre um percurso que nós devemos fazer e uma finalidade que está atrelada a esse percurso, não passa, né, pelo conhecimento ou pelo estudar a finalidade desse percurso. Quer dizer, o que você precisa é percorrer, né, aquela série, né, nós chamamos de séries, né, então você vai ali em várias séries, quer dizer, você tem vários anos que precisam ser percorridos para que você chegue ali, né, recebendo certificações, né, no final de cada grau dessas séries, para que você possa trabalhar, para que você possa ter uma profissão, você possa ter. E isso é necessário, não estou dizendo que não seja, né? Isso é fundamental para que a gente possa sobreviver, enfim, né? Com exceção dos herdeiros, dos multimilionários, né? Nós, trabalhadores e filhos de trabalhadores, se não estudamos, as coisas ficam mais complicadas ainda, né? Então, estudando já, né, as coisas são também difíceis em diversos casos, mas algumas portas vão se abrindo. A grande questão que está posta aí é estudar de fato e conhecer não está em questão. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa cuja finalidade não tem a ver com aquilo diretamente, o que eu vou tentar fazer é passar por isso da maneira mais indolor possível. E é isso que pode gerar uma dada disposição que os estudantes na educação formal têm, isso acontece na faculdade, inclusive, né? De tentar facilitar as coisas, né? Desde a cópia do trabalho, tentar enganar o professor de alguma maneira, né? E obter a nota necessária para passar de uma série para outra, a colar na prova, enfim, fazer qualquer coisa que dê menos trabalho para que você possa atingir também, né, da maneira menos dolorosa possível, esse resultado final. Então, a educação formal ela não é atrativa para quem para estudar, de fato, né? Ela não é, ela acaba não se tornando um espaço para que as pessoas desenvolvam, inclusive, o interesse por estudar, por conhecer, enfim, né? O conhecimento pela necessidade de conhecer, né? Então, o desenvolvimento de uma dada disposição para a pesquisa, né? Uma dada disposição para o trabalho intelectual,
não porque isso dá dinheiro, mas porque isso parece interessante, né? Enfim, o fato de conhecer as coisas e por aí vai. Esse é um grande problema, né? É bastante difícil tentar arrumar soluções mágicas, né, dentro da escola, quando o que está para que, né, para que se estude, para que se construa conhecimento e etc e tal, quando toda a estrutura, né, e a sociedade, do modo geral, atua no sentido de dizer, olha, esse é o caminho necessário para você ter uma qualificação e trabalhar, né? Então você vai tentar fazer isso da maneira mais rápida possível. O... Esse é um grande problema, né? É nisso que às vezes as pessoas se perdem, e por isso que na TD2 eu pedi para que vocês refletissem sobre a chamada abordagem tradicional e a abordagem humanista, para ver para onde isso nos leva, né? E geralmente isso nos leva para um caminho muito ruim, né? E para uma discussão que ela além de ser estéril, né? É uma discussão que está fora do problema, como nós fazemos com uma porção de coisas, né? Nós às vezes dedicamos uma energia gigantesca, né? Discutindo coisas que são irrelevantes e desnecessárias, né? Porque elas não tocam o centro do problema. O que é essa abordagem tradicional? Essa é a cara da escola, do modo geral, né? Aquela coisa centrada no professor, né? A transmissão de conhecimento, o que o Paulo Freire chamava ali de educação bancária, né? Conteudista. Você tem ali um programa que os estudantes, não, evidentemente, não participam disso. É o que a gente faz até no ensino superior, né? O que a gente faz com as nossas aulas, do modo geral. Então, isso é muito mais comum, né, do que parece, né? As pessoas falam, porque a educação, porque mudar, não mudou nada, né? Nós continuamos ainda dando aulas e organizando as coisas e tendo a perspectiva de um século, 2 séculos. Né? Então, o professor vai lá e no ensino superior isso é muito mais forte ainda, né? O professor entra, faz lá a palestra dele, né? Enfim, é isso. Alguns não permitem nem que os estudantes discutam, tirem dúvidas e nada do gênero, mas ele entra lá, decide o que precisa ser transmitido, né? Transmite através da sua palestra, manda ler ali uma série de textos e pronto, né? E acabamos assim, né? E o estudante ele precisa apreender isso, às vezes decorar isso e depois tentar provar de alguma maneira que ele foi capaz de aprender e decorar aquilo que lhe foi dito, né? O que não significa também que, né, que ele tem lá alguma, né, ou de novo, né, ou que ele tem uma margem estreita ali, né, de possibilidade de colocar em questão, né, aquilo que foi transmitido. E é claro que assim nós temos o outro extremo, né, que é aquele que resolve a partir das vozes da cabeça dele, né, e do senso comum, tentar questionar na faculdade a gente encontra isso, né, questionar coisas óbvias, né, então, né, a Terra é plana, pronto, né, e aí, não, porque eu tenho o direito de acreditar que a Terra é plana, mas isso não há dúvida, né, a gente tem o direito de acreditar em qualquer coisa. O fato dela ser objetivamente é que é a nossa questão, né? Então, o campo do que nós chamamos de ciência, de filosofia e de possibilidade de verdade não está posto na subjetividade, né? Então, basta eu acreditar que é verdade e é. Porque senão não tem um problema seríssimo, né? Assim, essa caneta que está na minha mão aqui, ela existe, né? E é uma caneta. Mesmo que alguém aí queira não acreditar que ela existe, ela vai continuar existindo. Então, a nossa tarefa, né, como pensadoras, pensadores, cientistas, filósofos, etc., é tentar desvendar a realidade objetiva, né, e explicar o que isso significa
fisicamente, culturalmente, etc. E não afirmar a partir dos achismos da vida, né, qualquer tipo de tolice e esperar que isso seja acatado, respeitado, etc. Então, nesses dois grandes extremos, na verdade, nós estamos vivendo dentro ainda de um mesmo caminho estreito. De um lado, então, nós temos essa abordagem tradicional, que é, no geral, como funcionam todos os níveis, né, da educação formal, com raríssimas exceções. E aí nós temos a ideia de uma abordagem humanista, né, que no nosso material didático é tomado ali o exemplo de uma escola, né, da Inglaterra, Summerhill, que já é secular, né, ela é de 1921, e que dá uma liberdade. Tem a Escola da Ponte lá em Portugal também, que não é exatamente da mesma maneira, né, mas não é uma cópia, né, mas que também vai na mesma pegada, que é uma tentativa de gerar autonomia, né, e, portanto, insistir numa formação, e a gente precisa aprender isso, né? Ser livre e autônomo é algo que a gente precisa aprender, e não tenho dúvida de que isso é muito mais difícil do que sermos mandados, né? Quando você é mandado simplesmente, né, quer dizer, tudo que você vai fazer é porque alguém mandou e alguém disse como deve ser feito, e você tem o tempo, o horário, o procedimento, né, e o resultado esperado, tudo resolvido assim, isso é claro, né, que é uma anulação, né, da vida, mas é algo muito mais fácil de se fazer ou de se aprender, e a escola e essa forma tradicional, ela gera esse tipo de comportamento, que ela ocorre principalmente para a formação, né, das camadas da estratificação social, enfim, mais ligadas aos trabalhadores, né? Mas isso é mais fácil de se realizar que aprender a liberdade e a autonomia. Que liberdade e autonomia não significa fazer o que bem quer, né? Não existe nenhum tipo de ligação entre liberdade e egocentrismo, né? Entre liberdade e ausência de valores, entre liberdade e a incapacidade de perceber o outro, né, como um ente que precisa ser respeitado, né? Assim como você também precisa, enfim. Não existe nenhuma ligação entre liberdade e acreditar que o mundo é dos espertos, dos mais fortes, e eu devo fazer tudo o que é do meu interesse e que se danem os outros, né? Liberdade tem a ver, liberdade só faz sentido, né, no caso de uma espécie gregária como é a nossa espécie, a liberdade só faz sentido para a nossa espécie quando ela é pensada coletivamente. Então, não existe, e portanto, né, ela é contingenciada, ela é delimitada. O Spinoza, né, que viveu ali no século XVIII, ele dizia assim, olha, na liberdade total, né, quer dizer, pelo direito natural, nós podemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance de acordo com a nossa força. Portanto, nessa forma da natureza total, o peixe grande come o peixe pequeno e pronto. E tudo bem, isso não está certo nem errado, né, nessas condições. Por isso que nós não podemos, né? A nossa espécie, como espécie gregária, não, irracional, não podia continuar, né, a viver, se é que viveu em algum momento exatamente assim, né? Mas não podia viver de acordo com essa liberdade chamada natural, né? Era necessário um direito civil, social, quer dizer, é necessário criar determinadas regras e, portanto, também, né, com o tempo, como Aristóteles dizia, né, com o tempo, né, o hábito gera uma nova natureza. Então, portanto, criar regras que, com o tempo, podem se tornar valores, valores que tenham como objetivo
tornar a vida coletiva mais razoável e menos violenta, né, menos desigual e etc. Portanto, é bem mais difícil, né, lidar com esse tema da liberdade e da autonomia quando nós pensamos isso como se deve, né, e não da maneira como os que confundem isso com individualismo, egocentrismo, qualquer tipo de disposição, tentando arrumar um termo bonitinho para isso aqui, desse tipo de disposição que me parece condenável, né, rebaixada, enfim, embora seja também bastante presente no mundo que nós vivemos. No geral, quando as pessoas pegam o exemplo da Summerhill, da Escola da Ponte, etc., né, e contrapõem isso à escola tradicional, geralmente nós temos duas disposições gerais, duas reações mais imediatas. A primeira de pessoas bem intencionadas, né, que vão pensar assim, poxa, mas como é que eu consigo fazer um negócio desse lá no meu colégio ali, onde eu dou aula, né, com aquela quantidade gigantesca de estudantes, numa estrutura, às vezes aquelas escolas que a construção se assemelha à construção dos presídios, né, aquela loucura toda. E com estudantes e uma comunidade, de modo geral, que também parece não estar disposta a isso, né? Porque tem, né, como a gente falou já, aqueles outros objetivos, né, não escancarados, né, mas postos ali, mas esses objetivos efetivamente movendo a, as ações dentro da escola, né? Ainda que no discurso não ocorra assim, né, necessariamente. Os mais bem intencionados vão tentar pensar isso. Mas como será possível, né, organizar as coisas nesses termos? Se vocês pegarem o caso de Summerhill, a escola é um internato, né? As crianças ficam lá em tempo integral, né? Então, em tempo total, né? Durante bastante tempo. É outro tipo de estrutura, de fato, difícil de pensar em realidades como a do Brasil, né? Que ainda tem em alguns lugares por aí salas multisseriadas, né? Enfim. Mas esses são os mais bem intencionados. De outro lado, né, nesse tipo de debate, imediatamente vai aparecer gente fazendo a defesa de que essa forma da organização da escola, na verdade, é uma grande bagunça, né? Que essa história de autonomia e de liberdade não nos leva a lugar algum, que nós precisamos de disciplina, nós precisamos de, né, alguns vão defender até a militarização da escola, né, essas coisas todas, e a construção ali do reconhecimento das autoridades, né, e de quem manda e quem obedece, e etc, etc. Tanto uma quanto outra posição aqui estão equivocadas, né, quando a discussão é essa, né? Porque, como eu falei no início, né, é um debate que acaba desviando, né, para um caminho que não discute o problema em si, né? O que isso quer dizer? De novo, né, assim, não quer dizer de maneira alguma que insistir nisso, né, quando a gente fala em liberdade, em autonomia, inclusive, né, para a construção do conhecimento, isso não quer dizer em momento algum que a gente está falando aqui de egoísmo, de individualismo e de cada um por si, né? É bem o contrário. Geralmente isso é o resultado dessa escola tradicional, né? Porque a sociedade nos pressiona o tempo todo a agir assim. Nesse caso, o ser livre e autônomo, insisto, lembremos de novo lá do Spinoza e do Aristóteles, isso nos exige uma disposição para a vida coletiva que envolve um reconhecimento, né, da comunidade humana e do meio que nós vivemos, da nossa relação com o meio, com a natureza, de outro tipo, né? E tem uma dimensão ética e política posta aí, que vai para muito além, né, desse debate, tanto da ideia prática de como viabilizar isso, quanto dessa compreensão
de que nós precisamos de autoridade, disciplina, etc., porque é isso que falta no mundo, então tem que todo mundo marchar, né, e prestar continência para alguma coisa, etc. Porque somente assim nós criamos gente capaz de viver em sociedade, né? É o contrário, né? A gente cria alguns capachos, né, para a sociedade e outros que vão reagir a isso e às vezes reagir da pior maneira possível, né? Enfim. Então esse é um debate. Sempre que esse tema desembocar, né, nessas duas posições, nós estamos fugindo do problema. O nosso grande problema qual é? Não é pensar o como nós conseguimos, como nós poderíamos implementar o modelo da Summerhill ou da Escola da Ponte aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, né? A grande questão é a gente fazer uma reflexão séria sobre a escola que nós temos e fazer uma reflexão muito séria sobre o para que ela serve exatamente, né? Então, se a gente parar, se a gente começar a fazer as questões assim primeiras, né, as questões de abordagem de uma reflexão desse tipo, nós poderíamos pensar assim, tá? Essa transmissão de conteúdos, da maneira como nós realizamos, da maneira como nós realizamos, inclusive na faculdade, isso tem qual resultado? Né? Todos vocês passaram pelo processo escolar e chegaram ao ensino superior, alguns já fizeram outra graduação, até a pós-graduação. Eu não tenho, muitos são professores já e professoras, e vocês devem saber, e isso é bastante curioso, né? O como a gente começa a aprender a isso para alguns, né? Enfim, seria bom se fosse para todos. Mas como a gente aprende a estudar de fato, né? Estudar melhor e como a gente começa a aprender de fato algumas coisas, quando a gente se vê obrigado a ensiná-las, né? A dar aula sobre, né? Porque às vezes mesmo na faculdade, né, você mesmo na faculdade, você precisa de um diploma da faculdade, né? E aí você tem um turbilhão ali de disciplinas e mais o trabalho e mais um monte de coisa e tal, você vai tentar empurrar isso da maneira que for possível para conseguir chegar a esse objetivo que é o diploma ali, que é, né, por alguma razão ali de trabalho, enfim, é necessário. E a gente vai aprender a estudar depois só, né? Então, assim, a grande questão é, nós precisamos colocar no centro do debate a escola que nós temos. Não dá para a gente ficar pensando no como ela deveria ser se nós não conseguimos exatamente fazer um diagnóstico do que ela é. E quando a gente fala desse campo da educação, assim como em alguns poucos outros campos da vida em sociedade, nós temos um nível de mistificação dessa realidade que é brutal. Um nível de mistificação da escola e de todos os seus agentes, inclusive dos professores, né? E talvez a categoria que mais mistifica a própria profissão e a própria tarefa é a dos professores. O Pierre Bourdieu tinha uma explicação para isso que não é muito simpática aos professores, ah, mas é um nível de mistificação brutal, né? Então, a reflexão sobre a constatação, né, de uma abordagem tradicional e de uma abordagem humanista e de diversas outras possibilidades, né, que estão postas aí na forma do que nós chamamos de educação formal, né, da educação escolar, a reflexão sobre isso nos deve fornecer subsídios para que a gente seja capaz de, primeiro, fazer à luz da filosofia, à luz da ciência, né, portanto, da reflexão crítica. A crítica significa o que em filosofia? Né? É ir à raiz das coisas, né? Uma análise radical de um problema, vai à raiz das coisas, sem medo do que vai encontrar, né? Assim como quem sai da caverna lá do Platão. A gente não pode ter medo do que vai encontrar, né? Ou, enfim, né? Nós não podemos
estabelecer o que nós queremos e confundir o que nós queremos encontrar com o que nós encontramos de fato, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, não, mas isso aqui está errado, né? Porque o certo não está. Podemos partir então dessas questões de abordagem, né? Essa ideia dos conteúdos e da transmissão de conteúdos e a maneira como nós estruturamos isso tem servido para quê exatamente, né? E uma segunda que é bastante importante se pensar e responder. As pessoas, no geral, elas tentam encontrar defeitos na escola, como se a escola e toda a estrutura da educação formal fosse uma estrutura perfeita e bem construída, né? Enfim, para gerar resultados sempre ótimos, mas tem alguns defeitos, né? O defeito pode ser o professor, o defeito pode ser o estudante, pode ser a família do estudante, pode ser algum desvio local ali da educação e tal. Vamos tentar abandonar também essa falsa premissa, né? E começar a pensar o seguinte: às vezes a escola não tem defeito algum. Ela foi construída exatamente para ser isso. E sendo isso, né, nós precisamos definir o que isso é muito bem, para entender muito bem o papel que ela cumpre, para podermos também pensar nas possibilidades abertas para além dela. Então, esse é um bom problema filosófico, né, e científico também, claro, para quem pensa a educação. Meu abraço para vocês e até a próxima.